Olá, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Helena Cardoso e esse é o primeiro dia do workshop EBAC, as ferramentas do designer gráfico, com Alex Afonso. Tá todo mundo me ouvindo bem? Me dá um ok aqui no nosso chat e aproveita e me conta de que cidade e estado vocês estão nos ouvindo e vendo. Eric, boa noite. Thales, Vitor, de São Paulo, legal. Boa noite, Júlia. Boa noite, Roberta. Recife, o Richard, boa noite. João Paulo de Porto Alegre, Raíssa do Rio, Gabriela de São Paulo, Júlia do interior de São Paulo, Alcione de Santos. Maravilha, maravilha. Muito boa noite a todos vocês. Boa noite, Ruth, Giovana de Rio Claro. Que bom ter todos vocês aqui. Bom, pessoal, o chat. Olha, Ana Flora do Oeste de Santa Catarina. Muito legal. O chat ele vai ser o nosso canal de comunicação o tempo inteiro nas 3 aulas, tá bom? Vocês fiquem à vontade para usá-lo para comentários e para dúvidas e perguntas. Quando for uma pergunta direcionada ao Alex, alguma dúvida do que ele está colocando, tal, sobre o assunto da noite, eu vou pedir para vocês clicarem no pontinho de interrogação que tem no chat, porque aí fica a listinha de perguntas aqui para gente, tá bom? Se for uma pergunta direcionada àquele momento específico da aula, eu já abro meu microfone e comparto com ele. Se for uma pergunta mais ampla, por exemplo, sobre mercado de trabalho ou algo assim, a gente vai deixando na lista, porque no final a gente vai ter um momento de tira dúvidas, em que todo mundo vai ver a lista de perguntas e o Alex vai respondendo um a um, tá bom? Olha, Ana Gabriela é venezuelana e fala de Santa Catarina. Que beleza, boa noite, bem-vinda. José de Belém do Pará, André de Roma. Uau, deve estar frio aí. Guilherme de Juiz de Fora. Muito bem, muito bem-vindos, muito bem-vindos. Bom, pessoal, a EBAC é uma escola de arte e tecnologia baseada em São Paulo, que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, online ou híbrido. 90% dos projetos desenvolvidos durante os nossos cursos, pelos nossos alunos, são baseados em necessidades reais de empresas parceiras da EBAC. E 100% dos nossos professores são profissionais de grande destaque no mercado. Na área de design gráfico, o nosso curso online ele é desenvolvido para que você aprenda a usar a arte e criatividade para criar peças com funcionalidade que saiam prontas para você colocar no seu portfólio, para que em breve você seja capaz de conquistar grandes projetos profissionais. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do nosso curso com o vídeo que a gente tem. O design nada mais é do que a imaginação transformada em algo visível, através de cores, formas, movimento, tipografia. Basta ter criatividade, um computador e força de vontade. Eu sou designer gráfica, diretora de arte e estrategista de marca. A gente quer ensinar muito sobre como pensar criativamente. Muito cedo no curso você já aprende a desenhar um logotipo, muito cedo no curso você já aprende a fazer uma identidade visual de uma marca, fazer materiais impressos, como você vai montar um portfólio matador. A gente costuma escrever ou desenhar qualquer coisa que vier na cabeça. Vem uma coisa na cabeça, coloca no papel. E a criatividade é como um músculo, ela pode ser treinada, exercitada e aprimorada. E é sobre isso que a gente vai falar também. O design gráfico está em tudo que a gente olha. Todas as placas na rua foi feita por um design gráfico. Cada capa de livro na prateleira, seja ele digital ou impresso, todas as publicações, então o design está em tudo que a gente olha. São objetos artísticos, são obras artísticas que servem com um propósito. O meu nome é Aline Nitro e esse é o curso de design gráfico da EBAC. Muito legal, né? Bom,
Logo mais eu conto um pouquinho mais sobre o curso, mas já adianto para vocês que todo mundo que está aqui com a gente hoje tem 50% de desconto para fazer esse curso. Esse desconto ele é especial para vocês que estão aqui com a gente e ele é desativado logo mais. Então, se vocês olharem aqui em cima, a gente tem um quadradinho vermelho escrito clique aqui. Quem tiver interesse, clica aí, já dá uma olhada nas oportunidades que a gente tem e fica tranquilo, porque ao clicar, você não está imediatamente inscrito no curso. Você só vai garantir o seu 50% de desconto e vai deixar ali um contato para a nossa equipe de vendas manter contato com você, para você ir tirando suas dúvidas, pesquisando os cursos que a gente tem, para você tomar a decisão certa, na hora certa para você, tá bom? Bom, vamos agora ao nosso workshop. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, vamos lá. O nosso workshop, como ele vai funcionar? Hoje, vocês vão saber tudo sobre os recursos da Creative Cloud e vão entender como é possível fazer trabalhos coletivamente em tempo real. Vocês também vão experimentar formas de captura de tipografias, criação de paletas de cores e transformação vetorial de desenhos. No final, o Alex vai passar um exercício para vocês que vocês vão preparar para a aula de amanhã. Aí, na aula de amanhã, na segunda aula, vocês vão ver como se compõem as diferentes peças de uma campanha e como o Photoshop e o Illustrator podem ser usados de maneira integrada para fazer isso. Vocês vão entender como se usa o Smart Object e vocês vão ter todas as instruções para continuar o exercício que vocês vão começar hoje, que vai ser analisado no terceiro e último dia de workshop. Bom, depois da aula de amanhã, então, vocês vão ter terminado os seus exercícios e vocês vão nos enviar os exercícios por um formulário que eu vou compartilhar aqui no chat amanhã, na aula de amanhã apenas, tá bom? Para que o professor tenha tempo hábil de ver todos os exercícios e poder comentá-los um a um no terceiro dia de aula, a gente pede que vocês nos enviem o link do seu exercício no seu formulário na quinta-feira até às 16 horas, tá bom? E é com esse mesmo cadastro do formulário que a gente vai emitir o certificado de participação do workshop. Então, é importante que vocês preencham o formulário com o seu nome completo e com um e-mail válido para que você possa receber o certificado dentro de alguns dias após o fim do workshop, tá bom? E, na última aula, na quinta-feira, o Alex vai analisar todos os exercícios enviados e vai sugerir melhorias para que você tenha um material para desenvolver para o seu portfólio de design gráfico. Bom, pessoal, continuo aqui no chat com vocês, mas chamo aqui o Alex Afonso para começar a nossa aula. Boa noite, Alex. Está por aí? Oi, de novo. Boa noite. Tudo bom, Helena? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que seja bacana para vocês esses 3 dias aqui que a gente vai passar juntos, com tudo que a gente vai meio que trocar, né? Eu vou trazer algumas coisas que são importantes para a área do designer gráfico, mas através do chat, das perguntas que vocês fizerem, a gente vai trocando bastante informação, e aí acho que essa dinâmica é bem legal para a gente trabalhar também de forma colaborativa, né, uns com os outros. Legal. Bom, só lembrando a todo mundo que se você quiser fazer uma pergunta direta para o Alex, clica no pontinho de interrogação. Se for só um comentário e tal, escreve no chat normal, tá bom? Vou ficar escondidinha aqui, mas estou com vocês. Até mais. Então, vamos lá, gente. É o seguinte, antes de começar, deixa eu aproveitar só para falar um pouquinho de mim, para quem não me conhece e talvez esteja me vendo e assistindo alguma coisa minha pela primeira vez. Eu sou consultor da Adobe, trabalho com softwares dela desde 1998, mas passei a ser instrutor certificado e ministro treinamentos de todas as soluções da Adobe desde 2004. Foi aí que eu acabei me enveredando para essa área da educação vinculada à arte, né? Eu sou
arte educador e pela Adobe reconhecido como Creative Educator, e colaboro com diversas empresas no Brasil inteiro, justamente com a forma deles trabalharem com as soluções da Adobe, principalmente, que é o meu foco, é no que eu me especializei ao longo de todos esses anos, ajudando a trazer as informações recentes sobre as atualizações dos softwares, de que maneira as pessoas podem trabalhar mais rapidamente, sem deixar de ser criativo. Isso é bastante importante, porque essa questão da velocidade da produção hoje em dia é eminente por conta de tanta coisa que se faz, principalmente para rede social, né? Então, essa dinâmica é algo que a gente veio aprendendo a construir com as soluções da Adobe, principalmente na área criativa, que é a empresa que domina, né, a área por conta de todos os softwares que ela tem para cada especificidade dessas áreas, e eu vou falar de diversos deles durante esse nosso tempo aqui juntos. E a Adobe ela começou a trazer para a gente recursos para trabalhar dessa maneira e pensando cada vez mais na pessoa que está aqui, né, do outro lado, usando o software, trabalhando em agências, trabalhando em produtoras, ou trabalhando sozinho, mas sozinho, isolado, mas sempre junto, porque a gente acaba produzindo em conjunto, seja na coleta de ideias, seja na troca de experiência, seja na produção de fato. E aí foi aí que a Adobe criou, lá em 2013, a Creative Cloud. Foi a primeira vez que ela lançou a Creative Cloud para o mercado e mudou o paradigma de compra de software, o que trouxe uma certa estranheza para todo mundo no começo, porque as pessoas logo lá atrás achavam estranho assinar para poder utilizar um software ao invés de comprar o software e tê-lo para todo sempre, que é o que se tinha antes. Mas daqui a pouco, se alguém tiver interesse e colocar aí no bate-papo, eu falo um pouco sobre as diferenças, o que mudou e por que a assinatura de softwares hoje, em todos os aspectos, é melhor para todo mundo. Mas aí, com a vinda da Creative Cloud, o que isso trouxe de benefício para a gente, que trabalha com essas ferramentas da Adobe o tempo inteiro, é a possibilidade da Adobe disponibilizar para a gente atualizações contínuas dos softwares à medida que a gente precisa delas. Antigamente, a gente tinha atualizações dos softwares em cerca de 18 meses em 18 meses, 1 ano e meio levava. Então, quando a gente tinha lá atrás a versão CS2, CS3, CS4 e por aí vai, demorava mais ou menos 1 ano e meio o ciclo de vida de uma versão da suíte inteira de softwares da Adobe. E desde que a Creative Cloud apareceu, essas atualizações são contínuas. O tempo inteiro a gente vê o aplicativo Creative Cloud que a gente instala no computador, atualizando os softwares por conta de demandas do mercado, dos feedbacks que os usuários dão, e inclusive com correções que às vezes é natural, quando a gente fala de aplicativos e de softwares, correções vão sendo feitas, porque quanto mais pessoas usam, mais fácil é também de qualquer empresa detectar possíveis problemas em workflows, né, em fluxos de trabalhos diferentes, que às vezes só na fase de beta, em que diversos beta testers no mundo inteiro usam os softwares, acabam não conseguindo detectar. Então, essas atualizações, elas auxiliam bastante, é um dos benefícios de se trabalhar com o software sendo disponibilizado através de um sistema de nuvem. Daqui a pouco eu vou explicar bastante, eu vou falar bastante sobre essa questão da nuvem também, porque é outra questão que geralmente acaba deixando as pessoas um pouco receosas de trabalhar, porque pensa que por conta da nuvem vai ter uma certa exposição de dados, de conteúdo, de informações sigilosas. Muitas vezes a gente trabalha em campanhas e as peças não podem vazar, outras pessoas não podem ver, não podem acessar, até que seja aprovado e até que saia de fato para o mercado. E toda essa dinâmica é, obviamente, preocupação também, não só de quem cria, mas também da Adobe, que é quem fornece o software para as pessoas criarem. E existe uma segurança no tráfego dessas informações quando a gente trafega elas pela internet. É óbvio que hoje em dia a internet é a maneira como a gente trabalha, ainda mais por conta de toda essa loucura que aconteceu no mundo e da gente estar trabalhando praticamente de casa. A gente se viu ainda mais empurrado a aprender, a utilizar e a entender como, de fato, essa comunicação à distância
funciona ou deve funcionar, para fazer com que o nosso trabalho flua da melhor forma possível, né? E aí, desde lá de 2013, quando a Adobe criou a Creative Cloud, e tudo já mudou no conceito de trabalho, foi em 2015 que a Adobe criou um recurso dentro da Creative Cloud que permitia o compartilhamento de conteúdo de uma maneira mais simplificada entre quem criava e quem ia trabalhar com essa criação. Tanto eu, por exemplo, quando eu crio qualquer tipo de conteúdo que eu precise utilizar a qualquer momento, e muitas vezes eu nem sei quando eu vou precisar reutilizar alguma coisa que eu criei, é um logotipo, é uma paleta de cores, é algum elemento gráfico que vai fazer parte de peças que eu vou construir para uma determinada campanha. Eu, geralmente, ao invés de ficar armazenando isso no meu computador, num drive de rede, num servidor, que é muito comum, né, nas agências, nas produtoras, se armazenar conteúdo em servidores e toda a equipe criativa acessa o mesmo servidor para coletar o conteúdo na hora de trabalhar, eu passei a usar o recurso que a Adobe lançou lá em 2015, que são as bibliotecas da Creative Cloud, e quem já viu eu falar outras vezes, dar outras palestras, outros workshops, falando da Adobe, falando desse começo de como a gente trabalha, ou de como a gente deveria, pelo menos, trabalhar de uma maneira mais fluida e dinâmica nos dias de hoje, eu sempre falo das bibliotecas da Creative Cloud, porque as bibliotecas da Creative Cloud, para mim, são o principal recurso da Creative Cloud, justamente por permitir esse tipo de conexão entre a arte, as peças que estão sendo criadas e todas as pessoas envolvidas nessa criação, né, nesse trabalho de criação. E aí, ao longo do tempo, desde 2015 para cá, obviamente, muita coisa foi evoluindo, a maneira de se trabalhar e a maneira como as exigências de quem compartilhava e armazenava conteúdo nas bibliotecas foi chegando com mais evidência à Adobe, ela foi atualizando a maneira de se trabalhar, até que hoje a gente tem um aplicativo Creative Cloud, muito mais elaborado, que permite que a gente trabalhe com ele e acesse o nosso conteúdo através dele mesmo, sem necessariamente eu ter que ir para o site da Adobe fazer isso, o que é um caminho ótimo, excelente e deve existir, porque nem sempre eu estou no meu computador também, e quando eu não estou no meu computador e quero acessar alguma coisa que eu fiz, é ótimo que eu possa acessar pelo site da Adobe, desde que, óbvio, eu faça o login com o meu usuário, o meu Adobe ID, que é o que a gente chama, né, quando a gente cria uma conta no site da Adobe e assina a Creative Cloud, a gente acessa o nosso conteúdo através do nosso Adobe ID. E poder acessar esse conteúdo de qualquer lugar é outra coisa super importante. E de qualquer lugar leva a gente, obviamente, a pensar que a gente pode acessar o nosso conteúdo do dispositivo que a gente mais usa hoje em dia, que é o celular. Não há dúvida de que a gente está com o celular o tempo inteiro no bolso, ou na bolsa, ou do lado da cama, enfim, a gente está com o celular o tempo inteiro grudado no corpo, e muitas vezes, muitas coisas a gente resolve, ou a maioria das coisas a gente resolve pelo celular, e poder também gerenciar o nosso conteúdo criativo, esse conteúdo que a gente armazena, nesse espaço que a gente tem por conta da Creative Cloud. Poder gerenciar isso pelo celular, ou poder usar o celular para criar conteúdo, é importantíssimo. Faz parte da nossa dinâmica, justamente porque se a gente vai trabalhar criando conteúdo, a gente cria a todo momento, a gente não cria só na hora que a gente senta na frente da tela do computador. A gente está o tempo inteiro a cabeça a mil, qualquer coisa que a gente vê pode virar uma inspiração, e essa inspiração, se a gente não registra, pode passar e a gente esquecer depois. É como sonhar, né? Muitas vezes a gente... Tem muitas pessoas que têm costume de anotar sonho, né? Você acorda no meio da noite, logo depois que sonhou, tem uma cadernetinha do lado, na cabeceira da cama, para anotar o sonho, porque acha importante para poder depois trabalhar com isso que veio através do sonho. E no processo criativo, eu falo isso pelo meu processo, se eu não anoto ou se eu não registro alguma coisa que eu vejo no meu dia a dia, ao meu redor, eu esqueço depois. Por mais que eu ache que eu não vou esquecer, que eu pense, que eu firme o pensamento, eu tenho o costume de falar, não quer esquecer de alguma coisa? Das coisas mais banais. Eu vou sair de casa, às vezes eu estou a uma distância já de casa, nossa, será que eu fechei a porta? Será que eu não fechei?
e fica aquela dúvida, porque eu não me atentei para aquilo que eu estava fazendo. Então, estabeleci uma estratégia. Fechei a porta, eu falo para mim mesmo, fechei a porta. Porque aí, na hora que eu estou longe de casa, se me bater essa dúvida, eu lembro que eu falei para mim mesmo que eu fechei a porta. Só que essa estratégia não funciona para mim em tudo, principalmente no meu processo criativo. Se eu vejo alguma coisa na rua, se eu ouço um som, se alguém fala alguma coisa, se eu não anoto, se eu não registro, depois de um tempo vai ser difícil resgatar isso da memória. Tem coisas para as quais a minha memória armazena muito bem. Uma delas é tudo que os softwares da Adobe faz, porque para isso realmente a minha memória não falha, mas qualquer outra coisa a minha memória falha muito. E cada um, óbvio, trabalha de um jeito, cada um processa as coisas de um jeito, mas ter a possibilidade de, pelo celular, a gente registrar ideias e transformar essas ideias em material para o nosso trabalho, também é outra coisa que só é possível por causa das bibliotecas da Creative Cloud. Não à toa eu digo que esse recurso é um dos recursos mais importantes que a Adobe criou desde que ela começou essa dinâmica, né, ou essa estrada que ela vem percorrendo e fazendo cada vez mais pessoas entenderem como funciona e utilizar cada vez mais, e isso vem crescendo absurdamente nos últimos anos. Bom, com base em tudo isso, eu quero mostrar para vocês, eu quero passar para vocês hoje, um pouco do que é esse universo, e esse um pouco é até bastante, porque eu tenho um bom tempo para falar, e eu falei para a Helena mesmo, vamos fazer o primeiro dia, você falar só da Creative Cloud, como que essas coisas todas de nuvem funcionam, como que o compartilhamento funciona, a criação pelo celular ou pelo tablet, porque eu acho importante as pessoas saberem, porque eu ainda me sinto surpreso quando eu vou visitar uma agência de publicidade, uma produtora, e eu não estou falando de agência pequena, de bairro, produtoras e agências grandes, com 60, 100 criativos, geralmente, trabalhando, e eu vou apresentar recursos da Creative Cloud de agora ou de 2015, e as pessoas desconhecem, ou não usam, e continuam usando o software muitas vezes como usavam antes dele ser Creative Cloud, e eu acho, eu fico muito surpreso. Eu, como profissional criativo, da época em que eu trabalhava em produtora, em que eu trabalhava com criação também, eu nunca deixei de pesquisar, eu nunca deixei de correr atrás, eu nunca deixei de me atualizar o tempo inteiro, porque faz parte da forma como eu lido com a informação. Eu sou, nesse sentido, eu sou um tanto nerd também, porque e muito autodidata, sempre fui, em qualquer área. E isso faz com que eu sempre vá atrás, com que eu sempre corra atrás. E aí, de repente, eu me deparo com profissionais que trabalham super bem, que produzem artes espetaculares, mas que ficam congelados no tempo. É como se fossem os meus pais que não sabem mexer direito em determinado aplicativo ou não sabem o que é um software, porque não entende a linguagem, ficou congelado no tempo deles. E eu acho que a gente, como criativos que somos e frente a esse mundo que a gente tem para enfrentar, que é todo online praticamente, não dá para ficar parado no tempo, não dá para a gente ficar congelado no tempo, e eu fico feliz de poder colaborar com a atualização de todo mundo, mesmo que seja assim, passa 5, 6 anos, a pessoa ficou congelada há uns 5, 6 anos, mas de repente vem uma enxurrada de informação que eu trago e eu vejo que faz bem para as pessoas e que elas ficam felizes em saber ou de aprender formas novas de trabalhar. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, deixa eu mostrar algumas coisas para vocês, eu vou compartilhar minha tela, deixa eu habilitar aqui o compartilhamento. Vocês... Opa! Deixa eu puxar isso aqui para o lado. Vou deixar aqui. Ok. Então, vocês devem estar vendo a minha tela, e na minha tela eu estou conectado no site da Adobe. Correto? Só dizem que sim, para eu não seguir falando se a minha tela não tiver sido compartilhada. Ainda não apareceu. Ainda não. Então, vamos lá, vamos ver o que está havendo. Tem que aparecer. Eu vou descompartilhar e compartilhar de novo. Vamos lá. Agora, vou esperar um pouquinho para ver se a minha tela aparece aí para vocês.
Oh, que bom. Muito bem. Essas coisas a gente nunca sabe se funcionam, então é sempre bom perguntar antes de sair falando, né? Legal. Então, já que vocês estão vendo a tela, no site da Adobe, hoje em dia o site ele é quase como se fosse o aplicativo Creative Cloud. O aplicativo Creative Cloud é o aplicativo que a gente faz o download para instalar os softwares. Então, que é esse daqui, né? O que tem o logo, o símbolo, o logo da Creative Cloud. Então, eu entrei no site da Adobe, fiz o login, que acaba me levando, e se vocês fizerem isso e não caírem nessa página, é só entrar aqui no endereço do site da Adobe, creativecloud.adobe.com. É o, digamos, como a gente costuma chamar, é o nosso espaço criativo como usuário da Adobe. Então, eu tenho aqui no site creativecloud.com acesso a todos os recursos que fazem parte da minha conta como usuário da Adobe. E dentre eles, eu tenho a seção aqui em cima chamada Seu Trabalho. Essa seção Seu Trabalho, assim como a aba Aplicativos e a aba Descubra, a Adobe ela retrabalhou o aplicativo Creative Cloud nos últimos lançamentos para que a gente não precise a todo momento vir no site, se a gente estiver sentado no nosso computador, onde a gente tem o aplicativo Creative Cloud instalado. Então, se eu abrir o aplicativo Creative Cloud, vocês vão ver, olha só, essa tela que eu pus por cima é o aplicativo Creative Cloud instalado. Basicamente as mesmas coisas, aplicativos, Seu Trabalho, descobertas, que lá está Descubra, e aqui tem inclusive o Marketplace, que é necessário ter aqui para a gente poder instalar plugins nos softwares dela, né? Tem mais recursos ainda aqui no aplicativo, ao que eu acesso de uma forma mais fácil, como gerenciamento de fontes, aqui embaixo, ou links para o Adobe Stock, para o Portfólio, para o Behance, que são outros serviços da Adobe contratados separadamente, né? Então, eu vou minimizar ali a minha janela do navegador, eu não preciso mexer por ela, eu posso trabalhar por aqui no próprio aplicativo Creative Cloud. E o aplicativo Creative Cloud, primeiro, ele serve, obviamente, para gerenciar os softwares que eu vou instalar. Em todos os cursos que a EBAC tem, que eu participo, então, tanto no curso de Design Gráfico, quanto no curso Photoshop, quanto no curso de Illustrator, as primeiras aulas eu explico como que a gente instala os softwares da Adobe, mas o principal que eu explico e que eu sempre falo para os meus alunos é, se você prefere trabalhar com softwares da Adobe em inglês, você precisa configurar a instalação deles antes de instalar, e não depois. E isso a gente faz por esse aplicativo, o aplicativo Creative Cloud. Então, quando eu vou ali no meu usuário e entro nas preferências do aplicativo, eu vou ter aqui, na seção aplicativos, o idioma de instalação. Eu configuro primeiro o idioma de instalação e depois eu instalo os softwares. Por exemplo, eu fiz algo hoje aqui durante o dia, porque eu estava trabalhando, e eu mudei, eu deixei o meu em português. Repara que como eu estou com o meu aplicativo Creative Cloud em português, ele diz que eu só estou com o Acrobat e o Media Encoder instalados, e que todos os outros aqui, olha só, eu vou precisar instalar ainda. Mas não é isso, é porque os outros eu já instalei antes e eu instalei em inglês. Só o Acrobat que eu queria em português, porque a área geralmente as áreas que trabalham com documentação e que usam massivamente o Acrobat, usam ele de fato em português aqui, né? Então, se eu for lá nas preferências do meu aplicativo e mudar para inglês, e eu instalei com inglês norte-americano, olha só, agora todos os softwares que estão em inglês americano aparecem instalados. Se eu mudar para o inglês internacional, todos os softwares que estão em inglês aparecem instalados. Então, eu estou com tudo instalado, na verdade. Só que depende do idioma em que eu instalei. Então, por isso é importante configurar antes o idioma do aplicativo e aí sim você coloca para instalar. O que acontece, às vezes, as pessoas me perguntam, mas eu já instalei, Alex. Dá para mudar o idioma por dentro do software? Alguns dá, alguns não dá. Por exemplo, o Photoshop dá, mas só se você instalar ele nos dois idiomas. Eu tenho que mudar o idioma no aplicativo Creative Cloud para português, aí o Photoshop vai aparecer como não estando instalado, eu instalo. Mudo para inglês, se ele ainda não tiver instalado em inglês, eu instalo. Depois, por dentro das preferências do Photoshop, eu vou poder mudar o idioma dele. Mas o Illustrator não dá para fazer isso, o InDesign não dá para fazer isso,
O Premiere Pro não dá para fazer isso, e por aí vai. O After Effects, o Bridge eu acho que dá. O Lightroom também dá. Então, mas vários deles não dá. E como eu, particularmente, prefiro trabalhar com tudo em inglês, os softwares da Adobe, por conta dos termos que se usa muito no mercado, e muitos termos são em inglês, e na tradução se perde muito a lógica dos termos, eu acabo usando os softwares em inglês mesmo. Mas é bom a gente saber como que isso funciona, né? Onde que a gente configura e de que maneira isso deve ser feito. Uma vez instalado os softwares da Adobe, instalado principalmente esse aplicativo Creative Cloud e logado, então feito o login com o nosso Adobe ID, a gente passa a ter no nosso computador, então eu vou abrir aqui meu Windows Explorer, o mesmo vale para Mac, tá, gente? É exatamente igual em qualquer sistema, tanto em Mac quanto em Windows. A gente passa a ter a pasta Creative Cloud Files. Essa pasta Creative Cloud Files, que fica dentro do nosso usuário, ela funciona como se fosse um Google Drive ou um Dropbox. É uma pasta onde eu posso armazenar arquivos, e os arquivos que eu armazenar aqui eu posso compartilhar com qualquer pessoa. E eu posso acessar de qualquer lugar. Então, isso quer dizer que se eu vou lá no aplicativo Creative Cloud, na opção Seu Trabalho, e vejo aqui do lado esquerdo, nesse segundo botãozinho, a opção de mostrar documentos, eu vejo documentos que eu salvei na nuvem, documentos que foram compartilhados comigo, vejo as bibliotecas aqui, já vou falar sobre essas diferenças, o que que é, e eu tenho um terceiro botãozinho que me leva para o site. Vai me levar para aquele site que já deixei aberto, então eu vou voltar para ele para mostrar para vocês. Aqui no site, e por isso que eu digo, quando eu uso aquela pasta de armazenamento, a Creative Cloud, eu consigo acessar os meus arquivos em qualquer lugar que eu esteja, porque pelo site, na aba Seu Trabalho, além das bibliotecas e dos arquivos compartilhados comigo e dos arquivos em nuvem, eu vejo os arquivos que eu coloquei naquela pasta. Então, aqui na aba Arquivos, ao invés de ter só documentos na nuvem, ou criações nos meus dispositivos móveis, usando os aplicativos da Adobe para iPad, para iPhone ou para Android, eu tenho os arquivos sincronizados. Então, essa pasta que eu estou vendo aqui é a pasta que está no meu computador. Tanto que se eu for lá no meu computador, criar uma nova pasta aqui, que eu vou precisar, que eu vou chamar aqui de Webinar EBAC, essa pasta vai sincronizar com a nuvem. E sincronizar com a nuvem quer dizer, ela vai passar a estar disponível em qualquer lugar. Por isso que se eu vier aqui no site da Creative Cloud e atualizar o navegador, aquela pasta ela já aparece aqui. Isso quer dizer que ela está, então, no servidor da Adobe, que é um servidor criptografado, seguro. Só eu consigo acessá-lo com o meu Adobe ID, eu entro no meu espaço reservado, no meu espaço criativo, e eu consigo acessar qualquer arquivo que eu salvar aqui dentro. De forma similar, mas não exatamente igual, funcionam os documentos na nuvem, que é um recurso novo que o Photoshop e o Illustrator têm, além do Adobe XD. E de forma similar, mas também não exatamente igual, funcionam as bibliotecas da Creative Cloud. Por que que eu estou ressaltando os três? Porque tanto as bibliotecas da Creative Cloud, quanto os documentos que sejam na nuvem, ou os documentos que eu coloco nessa minha pasta, que é a minha pasta que está no meu computador. Tudo isso ocupa espaço no meu espaço de armazenamento que eu tenho, que é de 100 GB. Quando eu olho aqui nas nuvenzinhas de sincronização, eu posso armazenar até 100 GB de arquivos na nuvem. Esses arquivos, eles são os arquivos que eu coloco na pasta, os arquivos que eu coloco nas bibliotecas da Creative Cloud, os arquivos que eu salvo na nuvem e também as fotos que eu salvo no aplicativo Lightroom ou no software Lightroom, que é uma outra opção que a gente tem quando a gente trabalha com fotografia, e fotógrafo usa muito, o Adobe Lightroom. Não o Lightroom Classic, porque o Lightroom Classic ele armazena tudo no nosso HD ou no nosso servidor, enfim, é armazenamento local, Lightroom Classic, mas o Adobe Lightroom é armazenamento em nuvem, e esse armazenamento em nuvem ocupa também espaço desses 100 GB de armazenamento que eu tenho. Pode ser pouco ou pode ser muito, depende do quanto você armazena de arquivos e do quanto você precisa manter armazenado. Eu não mantenho armazenado ad infinitum os arquivos ali.
Quando os projetos acabam, eu tiro, faço backup, armazeno os backups nos meus sistemas de backup, no meu servidor e numa outra nuvem, e deixo aqui a Creative Cloud liberada só para os projetos em andamento, os projetos que ainda estão em aberto. Mas, a priori, é assim que as coisas vão funcionando. Com relação às bibliotecas da Creative Cloud, e foi o que eu falei há um tempinho atrás, para mim, as bibliotecas da Creative Cloud são o recurso mais importante que apareceu nos softwares da Adobe, desde que ela criou a Creative Cloud até hoje, por conta de permitir esse armazenamento de conteúdo que pode ser compartilhado de uma forma diferente do que o arquivo que está no meu computador, porque, pensem bem, o arquivo que está no meu computador, se eu venho aqui nessa pasta web na Arebac, então vamos lá, eu vou simular aqui, eu vou abrir o Illustrator. Então, aqui no Illustrator, digamos que eu crio um arquivo novo, esse arquivo ele vai ser para a web, e o que eu vou fazer com ele vai ser, por exemplo, eu vou digitar aqui do lado, eu vou usar esse arquivo para criar um post no Instagram. Então, estou colocando que ele vai ser em 1080 por 1080 pixels, que é o tamanho que o post do Instagram tem, né? Crio o arquivo, e se eu salvo esse arquivo, dou lá o comando Save As, e salvo na minha pasta da Creative Cloud, vou lá naquela minha pasta webinar, e vou chamar aqui de Post 1. Ok, salvei, não importa o que eu tenho, o que eu ainda não tenho aqui, digamos que eu já tivesse, por exemplo, daqui a pouco eu falo o que é isso que eu estou fazendo, o que eu estou trazendo para cá, digamos que isso daqui fosse o que eu vou precisar para esse arquivo, ele está aqui. E se eu for olhar, então, lá no meu Windows Explorer, dentro da pasta web na Arebac, está lá o arquivo post 1. E, obviamente, ele está lá no site da Adobe, já sincronizado, já está na nuvem. Só que qual é a diferença de eu armazenar em arquivo ou se é um tipo de conteúdo que eu posso armazenar numa biblioteca da Creative Cloud, eu armazenar na biblioteca. Quando eu armazeno como arquivo, o que eu posso fazer com esse arquivo, se eu estiver no meu computador, obviamente, é abrir o próprio arquivo, File Open, abro o arquivo, continuo trabalhando nele, ou se é uma arte que eu vou usá-la como mais um elemento em outra que eu esteja construindo, por exemplo, ou no Photoshop, ou no InDesign, eu posso, lá pelo Photoshop ou pelo InDesign, importar esse arquivo como arquivo, mas o vínculo a ele vai sempre ser o caminho do arquivo que está no meu computador. Então, se eu vier aqui no Photoshop, eu crio uma outra arte. Digamos que aqui é um layout para website que eu vou criar. E aí eu preciso daquele logo. Eu posso, obviamente, vir no comando File, Place, e aí eu escolho qual das duas opções de Place eu quero. Eu vou usar a Place Linked propositalmente, depois eu comento sobre isso. Vou lá na minha pasta, trago o arquivo, ok, coloco ele aqui onde eu precisar, e continuo construindo o que eu tiver que construir aqui nessa página. Salvo esse arquivo do Photoshop, vou salvar lá na mesma pasta, então vou chamar aqui de website, Photoshop, deixa eu pôr aqui um PS só para eu saber, pelo nome. Muito bem, salvei mais um arquivo que está naquela minha pasta da Creative Cloud, que vai sincronizar, e eu vou poder abrir esse arquivo em qualquer máquina que eu tiver. Mas quando eu for, por exemplo, em um outro computador, digamos que eu saí de casa, fui para o escritório, ou eu viajei, e onde eu fui, eu uso um outro computador para trabalhar. Nesse outro computador, eu abro o aplicativo Creative Cloud, ou eu baixo o arquivo lá da nuvem, né? Vou aqui na pasta da nuvem, baixo o arquivo, seleciono ele aqui, e faço o download, vou aqui na opção baixar, baixo o PSD para minha máquina. Se eu não baixar esse arquivo de Illustrator junto,
quando eu abrir o PSD, aquele arquivinho, aquele desenho ou aquele logo do Illustrator que está dentro dele vai ficar em baixa qualidade. O próprio Photoshop vai me avisar, olha, tal arquivo que foi usado aqui está faltando, eu não sei onde ele está, você precisa dele, você precisa me dizer onde ele está para eu poder carregar ele em alta qualidade. Isso não aconteceria se o logo estivesse numa biblioteca da Creative Cloud. Porque quando eu fizer o login no Photoshop, quando eu abrir o arquivo, se o logo tiver numa biblioteca, o Photoshop vai buscar na biblioteca, porque a biblioteca está na nuvem. E então isso facilita só para a gente, como ainda eu trabalhando sozinho, sem precisar compartilhar com ninguém. Armazenar elementos que são o tempo inteiro reutilizados nas bibliotecas é muito mais interessante, muito mais produtivo do que eu armazenar no HD do meu computador local, do que eu armazenar num pendrive, do que eu armazenar num HD externo, enfim, seja lá onde for, ou do que eu armazenar num Google Drive, ainda piora a situação, porque aí eu jogo para uma outra nuvem que eu vou ter que acessar separadamente para conseguir buscar o arquivo depois. Se eu armazeno nas bibliotecas da Creative Cloud, desde que eu faça o login no aplicativo Creative Cloud para usar o software no computador que eu estiver usando, os elementos vão estar lá. Eu vou fechar isso, eu vou continuar explicando ainda em cima disso as coisas, como essa dinâmica funciona, mas eu vou voltar aqui para o arquivo local do Illustrator. E vou apagar isso daqui, porque eu quero já começar a entrar nesse universo das bibliotecas da Creative Cloud por aqui. Eu estou no Illustrator. Aqui do lado direito no Illustrator, eu vou até puxar aqui para o meio da tela para ficar mais fácil da gente ver. Vou aumentar aqui a janela, mudar a visualização para miniatura. Isso é uma biblioteca da Creative Cloud que eu estou vendo. Uma biblioteca minha que eu tenho nesse meu Adobe ID chamada EBAC. Esse painel Libraries, todos os softwares da Adobe têm. A gente abre pelo menu Window, na opção Libraries. E aqui a gente vê uma lista das bibliotecas que a gente cria. Então, eu ainda não tenho nenhuma biblioteca para esse webinar. Eu vou criar uma nova biblioteca que eu vou chamar de EBAC Webinar. Pronto, tem uma biblioteca que não tem nada dentro dela ainda. Qualquer coisa que eu faça no Illustrator, que eu comece a desenhar, eu posso jogar para dentro dessa biblioteca. Diversos elementos que eu construo no InDesign, eu posso jogar para dentro da biblioteca. Diversos elementos que eu crio no Photoshop, eu posso jogar para dentro da biblioteca. Alguns tipos de conteúdos de gráficos animados e de perfis de correção de cor que se usa no After Effects, no Premiere, eu posso salvar nessa biblioteca. Formatação de texto, textura para aplicação em objetos 3D, pincéis, enfim, diversas coisas eu posso salvar nessas bibliotecas da Creative Cloud. E eu quero começar a mostrar para vocês um pouco dessas possibilidades pelo celular. Eu vou pegar aqui o meu celular, deixa eu só me dar um pouquinho mais de espaço aqui para conseguir mexer no celular. Então, eu vou pegar aqui no meu celular e vou trazer a tela do meu celular para vocês verem aqui. Deixa eu habilitar o compartilhamento dela. Pronto. Então, vocês estão aqui agora, deixa eu só fazer isso. Aí, que aí eu fico com o meu mouse livre. Então, vocês estão aqui agora vendo a tela do meu celular. Nessa tela, eu tenho o primeiro aplicativo ali em cima do lado esquerdo, que chama-se Adobe Capture. O aplicativo Adobe Capture, a Adobe, ela criou ele já há bastante tempo. Ele é a junção de 3 primeiros que ela criou, que era o Adobe Color, era o Adobe Hill, o Adobe Create, e tinha um terceiro, não me fugiu o nome agora, mas eram 3 aplicativos que ela primeiro havia lançado para iPhone, e aí ela juntou as funções deles e criou mais funções para esse aplicativo chamado Capture. Esse aplicativo chamado Capture, ele, como o nome diz, ele serve para a gente capturar ideias. O que são essas ideias? É aquilo que eu estava falando para vocês. Eu estou em qualquer lugar, alguma coisa me chama a atenção, eu quero registrar aquilo que eu vi, eu uso o celular para capturar. Pode ser só fotografar, se eu não quiser mexer no Capture na hora, eu posso só fotografar, depois eu uso o Capture tranquilo, sentado em casa, carrego as minhas fotos nele e aí mexo no que eu precisar.
ou pode ser, de fato, usar o Capture na hora. Por exemplo, se eu abro aqui o Capture, eu vou até, antes de abrir o Capture, só para conseguir mostrar para vocês, eu vou abrir a câmera, deixa eu virar ela, para mostrar para vocês. Olha só, isso daqui é um livrinho que eu achei nas minhas andanças aqui pelo bairro onde eu moro. Um dia eu estava indo almoçar e do lado de uma lixeira, aqui tem essas lixeiras de rua, do lado de uma lixeira tinha uma caixa com pilhas e pilhas de livros. Eu passei, pensei assim, poxa, quanto livro numa caixa do lado da lixeira. O que será que tem nesses livros? Mas fiquei naquele medo, né, do Covid, de mexer, de ficar fuçando e tudo mais. Estava protegido, estava com máscara, estava com álcool em gel no bolso, enfim. Mas ainda assim fiquei com receio de mexer. Mas aí me pesou porque eu não consigo ver livro e não mexer. Aí eu fui mexer na caixa, resgatei diversos livros, e um deles, para minha surpresa, foi esse que eu não conhecia. Deixa eu tentar mudar de lado para ficar mais fácil para mostrar. Esse daqui que eu não sabia nem o que era na hora. Pelo título, eu achei que fosse um livro que ensinava, como que se diz? Desenhar letras à mão, é o que parece pela capa. Mas aí, de repente, eu abri para olhar, e o que ele é um livro cheio de tipografias. E eu falei, caramba, que coisa interessante. Olha só, tem várias e várias e várias tipografias diferentes. E o que me chamou a atenção justamente é porque eu sei o que o Adobe Capture faz, eu gostei de diversas coisas aqui, eu falei, legal, então eu posso começar a ver fontes aqui que eu acho interessante, que eu queira ver, ou tentar utilizar ela, ou parecidas com ela, em criações que eu venha a fazer nos softwares. Por exemplo, essa tipografia aqui eu gosto bastante. Deixa eu ir lá para Adobe Capture para mostrar para vocês. Pois é, deixa eu ver, a Raíssa falou, achou um tesouro perdido. Achei vários, viu, Raíssa? Esse é o que tem a ver com tipografia, mas tinha muito livro interessante perdido no meio. Tinha um livro, olha só, vou aproveitar, já que eu vi que você comentou isso, eu vou fazer uma pausa para um comentário que não tem nada a ver com isso. Eu resgatei da casa da minha avó, quando minha avó faleceu, uma coleção de livros que ela tinha, e eu passei boa parte da minha infância na casa da minha avó. E ela tinha uma coleção de livros que chamava Saborosos Quitutes de Mamãe Dolores. Eu resgatei esses livros, só que os livros da minha avó estavam, assim, bons. São 5 volumes. Do 1 ao 4 estavam bons, não ótimos, mas estavam bons. E o 5º, destruído. Provavelmente o 5º é o que ela mais usava. E eu resgatei por questão afetiva, né? Apesar de ter muitas receitas, sei lá, da década de 70, devem ser receitas cheias de açúcar. eu não fiz nenhuma até hoje dessas receitas. Mas aí, nesse resgate de livros que eu fiz, tinha um livro, Os Saborosos Quitutes de Mamãe Dolores, que era o volume 5, extremamente novo, mais novo que os da minha avó. Eu falei, meu Deus, achei um para substituir da minha avó. E foi nisso. Para mim, aquele foi a maior relíquia, mas esse daqui é uma incrível também. Historiador. Não, historiador, eu estou longe de ser historiador. Mas eu sou meio maluco às vezes. Eu presto muita atenção nos detalhes em cada coisa. Eu lembro numa aula do curso de ilustração e design gráfico, que tinha uma professora dividindo a primeira aula das 2 turmas comigo, para a gente fazer uma dinâmica com os alunos, e na parte da dinâmica ela perguntou para todos os alunos pensarem em como eles veem o mundo. Isso eu vou trabalhar com vocês como parte do exercício no final, já vão pensando aí. Como que vocês veem o mundo em uma palavra? O que vocês conseguem resumir em uma palavra a percepção que vocês têm do mundo? E como todos os alunos ficaram meio acanhados, ninguém queria responder primeiro, ela virou para mim e perguntou para mim. Eu fui pego de surpresa, porque eu não sabia que ela ia perguntar isso também, mas na hora, o que me veio à cabeça, eu virei para ela e falei, quebrado. E depois me caiu a ficha que é assim que eu vejo as coisas. Eu olho muitos detalhes, então eu vejo o mundo todo em pedaços. Então eu estou sempre muito atento aos detalhes, por isso que para mim o Adobe Capture é impressionantemente bom,
porque a toda hora eu posso fotografar uma coisinha e transformar essa coisinha em algo que eu use no que eu vou fazer depois, mesmo que se eu não sei que eu vou usar. Mas eu fotografo muito, eu observo muito em pequenas coisas, não sou acumulador, não pensem nisso, porque eu não trago qualquer coisa para casa e não acumulo um monte de coisa em casa, muito pelo contrário, eu jogo muita coisa fora também, quando eu já vejo que aquilo não é necessário. Mas eu gosto das pequenas coisas, dos pequenos detalhes que que a gente pode tirar das coisas, né? Mas, enfim, voltando para o Capture, antes que a Helena fale, Alex, acho que você tem pouco tempo para terminar, então deixa eu ir para o Capture. Aqui no Capture, vocês continuam vendo a tela aqui do meu celular. Vejam que está em cima selecionado o EBAC e Photoshop. É uma biblioteca que eu criei há algum tempo. Se eu tocar ali em cima, vejam que eu tenho a primeira, EBAC Webinar. Foi a que eu acabei de criar aqui no Illustrator. Já apareceu aqui no meu celular. Se eu não tivesse nenhuma biblioteca, tivesse aberto esse aplicativo Capture, eu poderia aqui mesmo, do botãozinho mais ali do lado direito, criar uma biblioteca para começar a trabalhar. Porque, no mínimo, ele vem com uma tal minha biblioteca já pronta. Mas eu gosto de criar bibliotecas específicas de acordo com o que eu estou fazendo. E aqui vocês estão vendo poucas coisas, porque este meu Adobe ID, eu uso ele só para dar aula. Então, não é o que eu uso para as minhas coisas, para os meus projetos ou para as minhas coisas pessoais. O que eu uso para as minhas coisas é outro, porque senão vocês estariam vendo uma tonelada de coisas também aqui que, às vezes, muitas coisas eu nem posso mostrar. Não é nude, tá, gente? É só material de criação de, enfim, de campanhas e projetos próprios que não são públicos ainda. Então, eu estou na biblioteca EBAC Webinar e eu posso fotografar. Então, eu aperto aqui embaixo o botão de fotografia, né, da máquina fotográfica, ou tem o botão da fotinho ali do lado esquerdo, né, os dois um ao lado do outro, serve justamente aquele da fotinho para eu poder pegar uma foto do meu rolo de câmera ou dos arquivos que eu deixo naquela pasta da Creative Cloud, se for o caso. Dá para vir de várias fontes. Quando eu clico nele, pode vir do rolo da câmera, da Creative Cloud, do meu Lightroom ou do Adobe Stock. Eu vou na câmera porque eu quero fotografar. Isso abre a câmera para mim. E ao abrir a câmera, se vocês olharem aqui embaixo, eu tenho várias opções. Começando lá do lado esquerdo, materiais. Aí aparece essa bolinha no meio. É estranho. Nesse caso é estranho. Porque materiais é material de textura, é uma textura 3D para ser utilizada no software Adobe Dimension da Adobe, que é um software usado para fazer mockup de produto, principalmente. Então, eu posso fotografar algo, sei lá, se eu preciso da textura do algodão, olha só. Eu posso fotografar o algodão iluminado corretamente, né? Aqui eu não estou com uma luz direta nele, então está cheio de sombra, mas eu posso fotografar ele, transformar isso daqui numa textura que eu aplique depois num objeto no Adobe Dimension. Isso é a opção materiais. Tem a opção fontes, que é a que eu vou usar com vocês, então eu já volto. Formas, cores, visuais, padrões e pincéis. Tudo isso são possibilidades de criação de conteúdo pelo celular ou pelo tablet, e que, quando salvo, vai parar na biblioteca da Creative Cloud. Então, por exemplo, esse daqui, eu estou na opção fontes. Eu vou querer fotografar essa linha de texto aqui, porque eu gostei dessa tipografia desse caderno. Alinho ali a linha que ele diz para eu alinhar. Aperto aqui embaixo o botão para fotografar. Pronto. Ele selecionou a linha automaticamente, está certo. Se não tivesse certo essa caixinha de seleção, eu poderia ajustar. Aperto o botão embaixo para aceitar essa seleção, e o que o aplicativo faz é buscar no serviço de fontes da Adobe, chamado Adobe Fontes, fontes que fazem parte da minha assinatura, que eu posso usar em qualquer peça que eu crie, que sejam parecidas com isso que eu fotografei, com esse texto que eu fotografei. Então, olha só, ele está me dando como possibilidade essa fonte Ethnocentric, Extra Light, Pyrrole Light, Neuropol, Ethnocentric de novo, Pyrrole de novo, Good Times, e por aí vai. Eu só não estou conseguindo saber exatamente qual delas eu quero usar, porque o texto que ele extraiu da página, já que ele não conseguiu extrair exatamente igual, não condiz com as letras que estão lá em cima. Então, eu posso apertar o botão editar, eu posso alterar o texto aqui embaixo, eu vou inserir meu próprio texto, e no meu próprio texto eu vou digitar aquelas letras para eu usar como referência.
Enfim, estou digitando exatamente igual, é uma repetição de letras. Aí eu posso voltar. Opa, eu deveria ter salvo, só um minutinho. Deixa eu alterar o texto de novo, tá aqui. Pronto, alterei o texto. Posso ajustar o tamanho e posso trabalhar aqui embaixo com o estilo dessa fonte, se for a Ethnocentric que eu quero usar. Se não for a Ethnocentric, se eu acho que não é ela ainda, eu volto na edição, escolho outra para testar outra, digamos essa Pirulen, quero ver como que ela fica. Vou lá no editar, escolho o meu texto para comparar com o que eu tenho aqui. Ó, não é essa também, eu estou olhando aqui na minha página, essa Ethnocentric estava mais próxima de ser bem parecida, ainda não é bem porque o K é super diferente, mas a gente vai aos poucos, né? É aquele trabalho que a gente faz aos poucos. A Neuropol eu não vi ainda, né? Deixa eu ver a Neuropol só para ver se uma terceira opção é mais parecida. Razoável. O K é que muda bastante. O K, ele tem uma perninha ali que sai de cima da outra e essas fontes... Digamos que eu esteja satisfeito com essa, que essa é uma fonte que me agrada, perto daquela tipografia, essa me interessa. Eu configuro aqui embaixo, se eu quiser, tamanho, estilo da fonte, como eu mostrei, né? Escolho em que estilo eu quero. Eu vou colocar, por exemplo, nesse outro estilo aqui, que é o estilo book, espaçamento entre linhas, espaçamento do bloco, que é o espaçamento do parágrafo, que seria, essas opções de alteração de texto aqui embaixo. Se vocês já usaram o Illustrator, o Photoshop, o InDesign, vocês já se depararam com essas opções de texto. Até no próprio Word a gente tem essas opções todas de formatação de texto. Para que serve eu configurar isso aqui? Porque na hora que eu avançar, lá em cima, vou colocar um nome, então eu vou colocar como, bom, bem igual ao que é de onde eu estou tirando. Eu costumo fazer isso sempre. Ao invés de ficar inventando nome igual... Produto de beleza geralmente tem, né? Uns nomes nada a ver. Eu costumo dar um nome igual ao que eu estou usando. Coloquei o nome, mando salvar. Pronto, olha só, ficou salvo como um dos ativos na minha biblioteca da Creative Cloud. O que é isso? É um estilo de caractere. E como estilo de caractere eu posso usar no Photoshop, no Illustrator ou no InDesign. Isso quer dizer que agora, vamos lá. Vamos fazer na sequência para a gente não se confundir. Isso quer dizer que agora, se eu for lá no Illustrator, olha só, já apareceu aqui no Illustrator, estão vendo? Olha, o estilo que eu acabei de criar no celular, com a fonte Good Times. Eu pego a ferramenta de texto, quero digitar aqui, então, EBAC, webinar, dezembro 2020. E quero formatar esse texto com aquele estilo. Aperto a nuvenzinha só para sincronizar a fonte, porque a fonte não estava sincronizada no meu computador. Seleciono, ele já vai ser aplicado. Assim que a fonte for sincronizada, a tipografia vai ser igual àquela que eu via na hora que ele me mostrou. Aliás, deixa eu dar uma dica com relação a essa questão da sincronização da fonte. Eu já fucei para tentar resolver no meu computador, eu só acho que é porque eu já tenho centenas de fontes sincronizadas, esse processo acaba demorando um pouquinho. Então, o que eu costumo fazer é vir aqui no aplicativo Creative Cloud, só para agilizar, para ir rápido, porque eu quero ver logo. Entro aqui nas preferências dele, serviços, e desligo o serviço Adobe Fonts, e religo. Eu já percebi que fazendo isso, eu religando o motor do serviço Adobe Fonts, ele sincroniza na hora. E por esse Fzinho aqui de fonte no próprio aplicativo Creative Cloud, eu consigo ver todas as fontes que eu tenho que já estão sincronizadas na minha máquina, ou que eu já sincronizei nas fontes ativas, e eu tenho as fontes que eu sincronizei anteriormente, em que em algum momento eu desativei. Então, vocês veem que eu tenho uma tonelada de fontes já que eu ativei e desativei, e tem mais uma outra tonelada de fontes que ainda estão ativas. E aí eu tenho quase certeza que é por isso que quando eu mando ativar alguma nova, ele demora de ativar. Mas eu fazendo esse esqueminha que eu mostrei para vocês, pronto, ó, ele já ativou. Isso quer dizer que se eu for olhar no Illustrator, o texto já está com a tipografia correta. E nada me impede, aqui, como eu configurei um tamanho de fonte X, lá no aplicativo, acho que eu coloquei 71 pontos, nada me impede de vir aqui no Illustrator, no painel caractere dele,
e mexer nos parâmetros da fonte. Posso mudar aqui o tamanho, 48 é o que eu vou querer usar. Já serve como texto para o banner que eu vou fazer, depois com as cores que eu vou querer utilizar, com imagens que eu vou ter como base, enfim, outros elementos que eu vou trabalhar aqui no Illustrator. Então, imaginem o quanto isso dá de possibilidades para a gente, principalmente porque é muito comum a gente ver tanta coisa na rua, né, em todos os lugares, e tanta coisa chama a atenção, e a gente poder usar essas informações todas, ou esses elementos todos, de uma forma rápida e fácil, eu acho super interessante. Deixa eu voltar lá para o celular para mostrar outra possibilidade. Então, vamos lá. Eu vou pôr isso aqui um pouquinho mais para o lado. Vamos lá, para eu poder fotografar. Vou fotografar, aí eu estou aqui com um selo, né, um adesivo, de um pessoal da Old Boy Factory, que faz aí roupas para streetwear. É uma marca recente, eu gostei pra caramba deles, acabei comprando e ganhei os adesivos. E eu tenho aqui embaixo uma opção chamada cores. Ó, mudei para a opção cores ali embaixo no aplicativo Capture. E o aplicativo Capture, ele fica fazendo isso, olha só. Ele navega pela imagem, procurando amostras de cores diferentes. Se eu toco na tela, a imagem é congelada e eu posso, com o dedo, arrastar cada amostra, ou escolher, né, que amostra eu quero extrair daqui. Então, eu posso escolher cada uma das cores. No lugar dessa, eu vou pegar esse verdezinho aqui. Olha só, posso extrair cada uma das cores. E se essa é uma paleta de cores que eu posso usar a qualquer momento, ou que eu possa vir a usar em algum momento, a partir da fotografia de um adesivo que eu fiz, eu aceito aqui embaixo, edito os valores de cada cor aqui, se eu quiser, tocando em cada uma, edito os valores em RGB, em CMYK, em LEB, em HSB. Eu gosto até de trabalhar em HSB, porque aí eu isolo matiz de saturação e de brilho, ao invés de prender a amostra de cor num modo de cor fechado, como RGB ou CMYK, né? Aí eu já travo ou para tela ou para impressão. Se eu deixo em HSB, fica em aberto ainda. De HSB, ele vai ser convertido depois, de acordo com onde eu usar e qual saída eu der para esse meu material. Vou para frente, coloco um nome. Então, como eu disse, eu costumo colocar o nome das coisas conforme de onde elas vêm, né? Então, OBF. Escolho aqui embaixo, nesse caso, se eu quero que essa minha paleta fique publicada no site color.adobe.com, que é uma forma de usar estes recursos pelo site da Adobe também. Se vocês entrarem em color.adobe.com, dá por lá para criar paletas de cores. Mando salvar. Pronto, já tem uma paleta de cores a mais salva. Olha, eu virei aqui e percebi que o Rodrigo perguntou se tem diferença entre HSB e HSL. Não, Rodrigo, na prática não. HSB quer dizer Hue Saturation Brightness e HSL quer dizer Hue Saturation e Lightness. O fator brightness ou lightness, nesse caso, é o mesmo, é a variação de luz, de mais claro para mais escuro. Então, dá na mesma, quando a gente usa HSB ou HSL. Tá? Dependendo do termo que o software usar, o B ou o L se referem à mesma coisa. Por exemplo, deixa eu ver se eu pego alguma coisa com outras cores aqui. Bom, vou pegar esse livro, que é super importante para vocês todos que trabalham ou querem trabalhar ou já trabalham com design gráfico ou com arte no geral. Eu vou pôr para fotografar. É esse livro aqui chamado A Interação da Cor. Ele é super importante, de Joseph Albers, porque ele fala justamente disso, de como as cores interagem entre si. Então tem bastante texto e no final tem vários exemplos de como a interação entre as cores acontece, principalmente quando as cores estão ao lado umas das outras, né? É muito comum a gente ver as cores de maneira diferente se ao lado dela tem uma cor escura, tem uma cor clara, tem uma cor mais luminosa, tem uma cor mais viva, enfim, a percepção da cor muda por conta da interação entre elas. Aí digamos que aqui o que eu quero fazer não é capturar uma paleta de cor assim. Na verdade, eu gosto das cores da capa desse livro, e o que eu quero fazer, eu vou apertar aquele botãozinho lá em cima do meio, porque o que eu quero fazer é criar não uma paleta, mas um degradê.
Então, eu mudo para a opção de degradê. Deixa eu só distanciar um pouquinho aqui, para eu tocar na tela e congelar a tela. E com a tela congelada, agora eu posso arrastar. Então, eu quero que o degradê, por exemplo, comece nesse tom aqui, de magenta, acabe lá em cima, nesse tom de roxo, lilás, bem escuro, e no meio seja esse tom que está no nome dele. Deixa eu ver se vai ficar legal, senão eu mudo. Aqui. Opa, é bem sensível, porque eu estou querendo pegar um tom mínimo que tem ali. Pronto, peguei. Arrastei o dedo sem querer. Acontece. Espera aí. Ok. Quero que seja esse o degradê. Aceito. De novo, tenho aqui como mudar, em que modo de cor eu quero que fique. Isso para cada cor, tá? Cada bolinha de cor eu posso mexer, posso ajustar. Então, se eu quiser que essa bolinha de cor seja mais luminosa, eu aumento o B aqui do brightness. Essa aqui do final também, eu vou deixar ela mais luminosa. Pronto. Vou para frente, coloco o nome. Então, vou chamar aqui agora de interação. Bom, vamos pôr tudo. Interação da cor. Salvar. Salvei o degradê. Vou fazer mais uma de novo de cor. Deixa eu trocar de livro. Vou trocar de base. Pus o livro no lugar errado. Eu sou chato com organização. Tem que pôr o livro no lugar certo. Vamos pegar esse aqui. Esse aqui tem umas cores mais sutis aqui que vai... Uma cor que é a que eu quero usar. Fotografo. Digamos que eu queira usar este azul aqui do meio, mas não assim. Eu vou mudar lá em cima para cor sólida de novo. Toco na tela para congelar. E o azul que eu quero usar como referência é este daqui. O que está ficando na segunda amostra para mim. Só ele me importa. Aceito. Por que só ele me importa? Porque agora, olha só o que eu posso fazer. Eu tenho ali em cima a opção amostras e a opção harmonias. Eu vou para harmonias, vou tocar na segunda cor para deixar ela como a referência. E lá embaixo, do lado esquerdo agora, tem uma paletinha de cores. Eu toco nela e digo para o aplicativo Capture que harmonia eu quero que ele use para processar, a partir da cor selecionada, todas as outras amostras. Então, eu quero, por exemplo, que ele crie uma variação de shades, que aqui em português está como sombras. Pronto, eu tenho uma paleta de cores baseada naquele azul que eu fotografei, que eu gostei, com shades desse azul. Shades são variações de valor dele, né? Ou ele fica mais claro, ou ele fica mais escuro. Se eu tocar de novo ali embaixo, tem uma opção... olha, já vou dizer por que eu não gosto das traduções, tá? E aí no celular eu não tenho como mudar o idioma do aplicativo. Eu uso o celular em português, então o aplicativo fica em português. Vocês veem que tem ali no meio, ó, a quarta opção chama gratuito. Sabe o que é essa opção gratuito, gente? Em inglês, chama-se complementary, que pra gente é a harmonia complementar. Então, deveria estar ali complementar. Eu quero um cálculo de cores baseado na harmonia complementar delas. Se eu colocar, olha só, como é a complementar. Os azuis de um lado e do lado oposto, aqueles tons em ocre que vão ser extraídos desse azul. Enfim, por essas e outras que eu não gosto de usar os softwares em português. Mas não acho ruim que se use. Eu sou um defensor do uso do português também. Aliás, eu estudei letras por um bom tempo na USP, é o que me deu essa chatice de organização e essa cabeça de pesquisa a fundo de tudo que eu faço. Mas quando a tradução tem falhas, isso me incomoda, e aí eu prefiro usar em inglês. Então, legal, digamos que é essa complementar, que estava como gratuito, então eu vou avançar e vou mudar o nome aqui para... Isso era... A Teoria do Design Gráfico. É uma outra coleção bacana que eu comprei recentemente, essa Teoria do Design Gráfico. São 3 livros, vários apanhados de textos sobre o design gráfico, e o trabalho de editoração que foi feito é magnífico. Você abre, assim, todas as capas são conectadas e tem um timeline entre elas. É como se fosse uma sanfona, o livro inteiro. Bom, ok... Salvei.
tudo isso que eu estou fazendo aqui, só para a gente concluir o raciocínio, está aparecendo aqui do lado. Vocês estão vendo o painel Libraries no meu Illustrator? Eu estou trabalhando no celular, né? E olha o meu painel Libraries como está ficando cheio de conteúdo. E esse conteúdo eu posso usar depois. Opa, essa aqui que eu quero mostrar. Eu posso usar depois em qualquer criação que eu vá fazer. Eu quero mostrar só mais uma opção do aplicativo, que aí eu vou voltar para o computador para mostrar as questões de compartilhamento. E acho que a Helena talvez... Helena, me avise na hora que você precisar voltar para dar os seus recados aí, que a gente faz uma pausinha e depois eu volto e tiro a dúvida do pessoal, se o pessoal tiver postado alguma coisa aqui no bate-papo. Beleza. Então eu vou fotografar. Vamos até 8h20. Agora eu vou aqui embaixo, Alex. só para... Oi. Vamos até 8h20, 8h30, o que você acha? Tá, pode ser até 8h30. Se eu acabar antes do que eu quiser terminar de falar para fazer essa pausa, eu paro por volta das 8h20. Mas vamos ficar assim, por segurança, até 8h30. Maravilha. Tamo aí. Eu vou fazer o seguinte, gente. Deixa eu ver, eu quero pegar uma coisa com... Não quero pegar coisas com cores nenhuma. O que eu vou fazer? Vocês veem que aqui no aplicativo Capture está selecionada a opção Visuais. Talvez agora a minha voz fique um pouquinho distante, porque eu vou levantar para fazer o que eu quero. É o seguinte. Reparem como o aplicativo Capture, ele está mudando lá em cima, aquelas amostras de cores todas. Porque o que ele está fazendo é analisando na imagem todas as tonalidades que existem nesse ambiente que eu estou fotografando. Eu vou fotografar para eu poder voltar ali para a mesa, aí eu explico para vocês. Então, ele estava analisando todas as tonalidades que existem no ambiente que eu estava fotografando, para eu poder usar qualquer uma dessas tonalidades como um filtro de correção de cor para vídeo. Para quem trabalha com filme, no Premiere ou no After Effects, e precisa fazer correção através de um efeito lá que chama-se Lumetri Color, que é um recurso avançado da Adobe para se fazer justamente isso, o tratamento de cor em vídeo, é o que os coloristas nessa área de produção de filme usam. O que o aplicativo Capture faz é me dar a possibilidade de criar looks, que são, em outro termo que se usa na área, são lookup tables. Essas lookup tables são fórmulas de correção de cor, que tem saturação, matiz e brilho, e são aplicados sobre a imagem do vídeo automaticamente. Então, o que o aplicativo Capture está me mostrando aqui embaixo é que de todas aquelas cores que ele capturou, dessa maneira que ele vai modificar a imagem do meu filme, como ele está mostrando nessa foto de exemplo aqui em cima. Se eu toco e seguro na foto, ele mostra que isso é a imagem original. Quando eu tiro o dedo da foto, é assim que ela vai ficar com esse perfil de cor, de correção que eu selecionei aqui embaixo. Então, é uma maneira espetacular e super rápido da gente criar aquilo que no cinema se chama fotografia. A fotografia do filme, né? A fotografia fílmica nada mais é do que a maneira como o tratamento de cor vai ser feito no vídeo para ele passar o aspecto daquela ambientação que se quer com a temática do filme. Então, do meu ambiente, eu extraí todas as cores possíveis que tinha aqui, e eu posso testar e ver, bom, o que eu quero? Eu quero uma tonalidade mais fria. Eu capturei algumas tonalidades frias, capturei essa daqui, por exemplo. Então, a imagem original seria essa mais quente, e se eu deixar essa mais fria, vai ser assim que a correção de cor vai acontecer. Com a intensidade que eu configurar aqui embaixo, eu posso arrastar para a direita e fazer o upload de um vídeo meu próprio, se eu tiver uma imagem que eu queira usar para testar, não precisa ser só nessa foto pronta dele. Mas aí eu avanço aqui na frente, coloco o nome e salvo. Aí eu tenho um LUT, que é um perfil de correção de cor que eu vou poder usar no Premiere ou no After Effects. Da mesma forma, quando eu entro lá no aplicativo Capture, aí eu vou deixar isso para vocês testarem e explorarem ele com calma depois. Tem a opção padrões, que cria texturas. Então, das coisas mais inusitadas, se eu colocar aqui ó, a minha caneca com meu suco de laranja,
Eu posso criar uma textura com ela, e eu posso lá em cima, no terceiro botãozinho, escolher de que maneira eu quero que essa repetição de imagem para criar a textura fique. Se eu estiver criando essa textura com um desenho, deixa eu pegar aquele livrinho de novo. Deixa eu só secar aqui, que a minha caneca molhou, não dá para pôr aquele livro, aquela relíquia sobre a água, né? Então, se eu estiver pegando com um pedaço de um desenho, olha só, eu consigo criar uma textura com um pedaço de um desenho. E essa textura, ela pode ser ali no botãozinho do meio, tanto como imagem, quanto como vetor. Se eu for aqui para o lado, e aí ele processou a imagem como vetor. E é como vetor que eu quero finalizar. Aqui embaixo eu tenho uma opção chamada Formas. Formas serve justamente para eu capturar um desenho e transformar esse desenho em vetor, que eu vou usar depois no software. Então, eu estou de novo aqui fotografando aquele mesmo livrinho das fontes. Eu ajusto aqui embaixo na barrinha essa densidade do preto e uso lá em cima aquele botão do meio para inverter o preto pelo branco na captura, olha só. Ajustei, eu quero capturar esse número 1 aqui onde está escrito Specials. Fotografo. Pronto, vou poder apagar tudo que eu não quero em volta com a borrachinha aqui, olha só. Eu vou apagar um tanto só para eu conseguir isolar só um, mas não preciso perder tempo apagando tudo. Só o que está muito perto do 1. Porque aí eu posso aceitar, ir para a segunda opção ali em cima, que é recortar, e usar o crop agora para ficar só com o número 1. Aí eu vou na opção suave, ponho sim aqui embaixo para eu deixar o aplicativo suavizar o traço. Se eu quiser suavizar por aqui, senão eu ponho não. Eu vou deixar como não, só para vocês verem. Avanço. Vou colocar aqui Special One. Salvar. Pronto. Está tudo salvo na minha biblioteca da Creative Cloud. Vamos para o computador. Vou fechar aqui. Aqui no computador, já apareceu aqui. Eu posso pegar, então, por exemplo, esse logo, ou como for, e colocar aqui. Como é vetor, eu tenho acesso a todos os nós desse vetor, então eu posso dar um duplo clique, posso entrar no modo de visualização de traço, que é o View Outline, eu entrei por atalho, Ctrl Y, posso apagar as partes que... Dar um duplo clique aqui para apagar, posso apagar as partes que são sujeira, ou seja, é um vetor que eu posso editar da maneira que eu precisar. Eu tenho acesso a todo o desenho, até os meus 64.000% de zoom, e eu posso pegar cada forma, como essa daqui, por exemplo, que está até um tanto irregular aqui, e usar esse comando super fácil, que é o Path Simplify, que vai tentar suavizar, olha só, já deu uma boa arredondada, e se eu quiser arredondar mais, eu puxo mais para a esquerda aqui ainda. Pronto, corrigi o traço. Só num pedacinho. Posso selecionar todo o restante, ou posso ir fazendo um por um. Ó, dei um duplo clique nesse. Posso ir lá no Path, Simplify de novo. Isso tudo aqui eu estou no Illustrator, tá, gente? Ajusto aqui a intensidade dessa correção que eu quero. Tudo vai depender do que eu fotografei, do quanto eu quero manter fidelidade com o traço original, ou do quanto eu quero modificar. Eu posso modificar assim automaticamente, ou eu posso modificar manualmente, usando qualquer ferramenta que me permita, por exemplo, selecionar os nós e fazer alterações neles, como essa daqui, por exemplo, que é a ferramenta Curvature. Então, a liberdade para mexer depois na arte, a gente tem como se eu mesmo tivesse desenhado aqui, mas é um desenho que eu fotografei. E para ilustrador, isso é excelente, porque o ilustrador ele pode desenhar à mão, fotografar o desenho dele e depois fazer só ajustes no próprio desenho aqui no Illustrator. E aí, olha só, a base do 1 já corrigida, as linhas com uma curva bem bacana, ao invés de ter aquela irregularidade toda por conta da ondulação do papel, da sujeira da impressão, da sujeira, enfim, qualquer que possa haver naquela imagem que eu fotografei, e até da imprecisão da câmera, do desfoque, do ângulo em que eu estava. Enfim, tem muitos fatores ali, né? É quase como digitalizar, quase como escanear, só que por conta de todos esses fatores,
a gente tem que tomar cuidado. Se você desenha, se você é ilustrador, coloca o celular num tripé, deixa alinhado bem reto com a sua arte, fotografa direitinho para simular como se fosse um scanner. Senão você pode ignorar isso e usar de fato o scanner, e usando o scanner você... Vou apagar isso aqui. E usando o scanner, você faz justamente a transferência do seu arquivo para cá e converte para vetor usando o recurso Live Trace do próprio Illustrator. Acertei a bolinha ali do lado, e assim eu vou corrigindo aos poucos até eu extrair daí formas mais perfeitas, se eu estiver buscando essas formas mais alinhadas, mais perfeitas para utilizar. Da mesma maneira que se eu quiser, nessa forma, vou pegar uma só delas, aplicar alguma daquelas cores da minha paleta que eu extraí da ilustração lá da OBF, pronto. Cliquei na cor, já apliquei. Se aqui eu quero aplicar aquele outro amarelo que é da mesma marca, que é da marca, se aqui eu quero aplicar também o rosa de baixo, mas porque aqui na faixa eu vou aplicar o roxo, por exemplo. Enfim, aí eu vou estudando, né, de que maneira eu vou trabalhar com essas cores da marca. Oi, Alex, Eu a gente tem capturei uma para fazer pergunta isso. aqui. Pode falar, Helena, deixa eu ver. Olha, a Raíssa está perguntando, as alterações feitas nesse objeto alteram o que fica na biblioteca também? Legal, boa pergunta, Raíssa. É o seguinte, da maneira que eu fiz aqui, agora não. Porque o que eu fiz? E eu já vou usar a sua dúvida e vou dar até como uma dica extra aqui. Só deixa eu fazer uma correçãozinha aqui rápida, que isso está me incomodando. Eu vou cortar aqui no meio, porque eu quero separar essas duas formas. Então eu vou usar o meu Pathfinder aqui no divide dele, só para cortar as duas. E aí eu vou... Pronto. Opa. Porque eu pus cor em uma e a cor invadiu a outra. Não vou corrigir tudo, eu acho que já deu para vocês entenderem a mecânica, mas eu só queria separar as duas formas porque elas tinham ficado grudadas. O que acontece aqui, Raíssa, pela sua pergunta? Eu arrastei o desenho para cá. Quando eu arrasto o desenho para a página, eu estou arrastando uma cópia e ele está ficando vinculado à nuvem, ele está ficando linkado à nuvem. Então, se eu for lá no meu painel de links, o painel de links vai mostrar para mim, não nesse caso, porque ele incorporou no Illustrator, mas ele sempre mostra para mim as imagens linkadas aqui com símbolo de nuvem. Se fosse uma foto, apareceria uma nuvenzinha aqui. Nesse caso, ele não está linkado com a nuvem, e por não estar linkado, se eu atualizar, ele não mexe aqui. Mas o que acontece? Se na biblioteca, ao invés de logo de cara, eu tivesse arrastado para isso que eu estou criando, mas se ao invés de fazer isso, eu tivesse dado um duplo clique nele na biblioteca, aí sim, eu poderia editar, salvar, ele ficaria salvo na biblioteca, e automaticamente isso modificaria ele em todos os lugares em que ele foi usado. Só que tem um porém. Vou mudar para visualização de lista. Repara que esse desenho vetorial que eu fotografei pelo celular, ele é um SVG. O SVG, ele é vetor, padrão de web, mas não está configurado no meu computador como sendo padrão para se abrir no Illustrator, por exemplo. Então, se eu der um duplo clique nele, ele não vai abrir no Illustrator. A dica que eu dou, sempre que eu faço esse processo, até ignorando que eu tivesse corrigido, que eu não tivesse corrigido, não tivesse começado por aqui, mas eu puxo para a página, da página eu arrasto de volta para a biblioteca. Simples assim. Puxei e arrastei de volta. O que aconteceu? O que era SVG foi salvo agora, exatamente igual, porque eu não modifiquei nada, como AI, como arquivo de Illustrator. Aquele que era SVG eu nem preciso. Esse daqui da página eu vou tirar. Agora vai funcionar o que você me perguntou, da maneira como você pensou. Se eu puxo do AI para a página, para pôr aqui, olha só como o AI agora aparece como link no painel Links. E aí isso quer dizer que se na biblioteca eu der um duplo clique nele para editá-lo, isso abre ele numa janela isolada no Illustrator. E aí eu vou fazer a edição simples, só vou trocar a cor aqui. Vou colocar o verde aqui e vou colocar o amarelo aqui. Não, só porque ficou verde e amarelo. Vou pôr o vermelho aqui. E o rosa aqui.
Que seja isso. Salvei, Ctrl S. Olha como a miniatura da biblioteca atualizou. E se eu for lá para onde ele foi usado, também já atualizou. Aí você cria essa dinâmica interessante de o que você armazenou na biblioteca. Se for editado a partir da biblioteca, com um duplo clique, todos os lugares onde você usou aquele ativo, ele é atualizado automaticamente. Isso é ótimo. Imagina numa agência, está criando logo para uma campanha ou está criando uma imagem de destaque para uma campanha que vai ser usada em todas as peças, só que o ilustrador está ali ainda no processo, mas ele já salvou na biblioteca, para todas as outras pessoas que estiverem mexendo nas peças, seja peça para o Instagram, seja peça para o Facebook, seja para revista, seja para jornal, enfim, cada um cuidando da sua área dentro da agência, já pode puxar essa imagem e começar a trabalhar com ela em suas peças. Até que o ilustrador termine de fazer o que ele está fazendo, salve. E quando ele salvar, o que todo mundo usou é atualizado automaticamente também. Só que aí, para isso funcionar, isso me leva para eu concluir dentro dos próximos 3 minutos, que foi o que eu combinei com você, Helena, eu preciso compartilhar essa biblioteca. Então, se essa minha biblioteca é uma biblioteca que precisa ser compartilhada para mais pessoas da minha equipe poderem usar o que eu salvei nela, eu venho aqui em cima no próprio painel Libraries, nesse botãozinho aqui, olha, da pessoinha com sinal de mais, que é o Share Library. Isso abre o aplicativo que é Creative Cloud, no desktop mesmo. Eu coloco aqui o e-mail da pessoa com quem eu quero compartilhar. Vou pôr um e-mail aqui, só para ilustrar. E defino se essa pessoa ela vai poder editar também a biblioteca, ou seja, ela vai ter permissão de administrador da biblioteca, ou se ela vai poder só ver o conteúdo da biblioteca. E ver, que é o exibir aqui, significa também poder usar. Ela não edita, ela não apaga, ela não salva coisas novas na biblioteca, mas ela pode usar o conteúdo da biblioteca na opção pode exibir. E o pode editar, ela pode fazer tudo, ela pode contribuir com a biblioteca, colocar conteúdo novo, mas ela também pode apagar. Então é importante saber, porque você tem que decidir direito de que maneira você vai compartilhar com cada pessoa a sua biblioteca. E aí você dá ali convidar, essa pessoa recebe o aviso no aplicativo Creative Cloud dela. Então no aplicativo Creative Cloud dela, aqui nesse sininho, aparece a notificação, igual essa daqui, olha, que apareceu para mim falando que eu me associei à pasta Logo Ama, é uma pasta que eu tinha compartilhado do meu logo comigo mesmo. Eu compartilhei de uma conta minha para outra. Mas acontece isso, aparece a notificação, a pessoa aperta aceitar e pronto. As duas pessoas, ou todos que forem convidados, passam a ver em todos os softwares a biblioteca compartilhada. Por isso que aqui no meu painel Libraries, eu tenho essas duas com esse iconezinho aqui, ó, de compartilhamento. Porque são bibliotecas que estão compartilhadas, mas não só eu tenho acesso, outras pessoas têm acesso a elas também. E não só isso, aí eu vou lá para o site para mostrar, porque precisa ser pelo site, o arquivo, que é aquele... Lembram lá no comecinho de hoje, né, que eu salvei esse arquivo no meu computador? Está lá na minha pasta da Creative Cloud. O arquivo eu também posso compartilhar. Eu posso vir aqui na opção obter link. Nessa opção obter link, eu defino permissões, se eu permito que as pessoas comentem esse arquivo, ou que elas salvem na Creative Cloud, e eu posso compartilhar esse link com qualquer pessoa. Isso é super bacana, porque dá para a gente, por exemplo, compartilhar a nossa arte, digamos, com quem deve aprová-la, e essa pessoa pode usar a própria interface da Creative Cloud para fazer comentários, e eu vejo que ela fez esses comentários. Então, por exemplo, se eu der aqui, copiar esse link, vou num navegador anônimo aqui. Vou entrar no link. Essa pessoa, por aqui mesmo, no próprio navegador, vê a arte e pode fazer comentários aqui do lado. Tanto comentários com alfinete, ela pode vir aqui, colocar um ponto e fazer o comentário e enviar o comentário, quanto comentários com lápis. Ela pode vir aqui, olha só, muda a cor, circula onde ela quer falar, vai lá do lado e faz o comentário. Então, é super bom para esses processos de aprovação, né, de arte que a gente faz, esse compartilhamento.
E a pasta em si, a pasta que eu chamei de Webinar EBAC, que também é aquela que está no meu computador, aqui, olha só, a pasta Webinar EBAC, eu posso também compartilhar a pasta de forma colaborativa, igual eu mostrei agora a biblioteca. Além de só ter o link, que é isso que eu fiz com o arquivo, eu posso convidar pessoas da mesma maneira, para colaborarem no modo Pode Editar ou só usarem o conteúdo. É uma pasta que vai sincronizar no computador dessas pessoas também. Ótimo para compartilhar arquivos. Se você tiver que compartilhar mais tipos de arquivos que não sejam suportados por aqueles ativos que podem ser colocados nas bibliotecas da Creative Cloud. Então, dá para ter pastas com arquivos compartilhados em equipe também. Por isso que eu falei que a Creative Cloud, as bibliotecas e toda essa mecânica, né, de compartilhamento ajuda muito no trabalho colaborativo hoje em dia, ainda mais com a gente trabalhando à distância. Eu não preciso ficar mandando arquivos via WeTransfer para ninguém. Dá para eu compartilhar por dentro das próprias soluções da Adobe, ter essa interface de comentários que é ótima nesse sentido, e permitir download do arquivo que eu estou compartilhando também, se quem for receber precisar fazer o download. Muito bem, Helena. Deixa eu parar meu compartilhamento por enquanto, já passamos ali das 8h30. E aí eu deixo você puxar aqui as dúvidas e a gente ir batendo papo com o pessoal. Bom, pessoal, já já o Alex vai contar para vocês qual é o exercício que vocês vão fazer para amanhã, mas enquanto ele toma aí a aguinha dele, ele vai ver as perguntas que ficaram aí. Se vocês quiserem mandar mais perguntas para eles também, podem fazer aqui no nosso chat. Enquanto isso, eu vou contar um pouquinho mais do nosso curso de design gráfico. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Bom, vamos lá. Bom, o nosso curso é desenvolvido pela Aline Nitro, que é designer gráfica, diretora de arte e estrategista de marca há mais de 20 anos. Já passou por marcas como Cavaleira, Hering, Havaianas, entre muitas outras. O curso, ele é pensado para você aprender o passo a passo de um processo criativo, além da aplicação de ferramentas, como as que a gente está vendo aqui hoje, para usar arte e criatividade para criar suas peças. Você sabe que criar uma marca envolve muito mais que um logotipo, né? Então, no curso, você vai explorar todo o universo que envolve a marca, desde o público-alvo até as maneiras de se comunicar, descobrindo a mensagem que você deseja passar. E você também vai aprender a gerenciar o projeto por completo, desde o entendimento do briefing até a entrega dele, vivendo toda a jornada, que inclui produção, alterações, negociação de contrato, cálculo de horas de trabalho e muito mais. E você, ao longo do curso, vai produzir diferentes peças para ir compondo o seu portfólio e consolidar todo o conhecimento adquirido ao longo das aulas. E, além disso, você vai aprender a fazer a curadoria dos seus trabalhos para colocar no seu portfólio, vai ter dicas de como organizá-lo e saber quais são as melhores plataformas para divulgar o seu trabalho. No total, você vai ter mais de 15 horas de conteúdo em videoaulas que você pode acompanhar pelo computador, tablet ou celular no momento que você achar mais propício. Ao longo do curso, você vai desenvolvendo atividades práticas e você recebe o feedback dos nossos tutores da EBAC para ir aprimorando a cada trabalho. E você também tem a chance de desenvolver um trabalho final para a marca de roupas Amaro, que oferece para os nossos alunos um briefing com as suas necessidades reais. Bom, pessoal, a gente ajuda você a entrar no mundo do design gráfico ou continuar agora já num novo estágio do design gráfico para quem já está trabalhando na área. Clica agora aqui no nosso botãozinho vermelho, garante 50% de desconto nesse curso maravilhoso, onde o Alex é um dos professores. Né? Temos aulas com o Alex e com a Aline nesse curso. Gente, fica tranquilo, pode clicar à vontade. O clique não te inscreve automaticamente no curso, ele simplesmente garante o seu 50% de desconto e você fica em contato com a nossa equipe de vendas para ir tirando dúvidas e acertando aí todas as suas questões para tomar a decisão correta. Bom, Alex, temos algumas perguntas aí, né? A gente pode ir pela ordem aqui? Sim.
Vamos lá. Tá, vocês estão enxergando a perguntinha? Aí, Aqui. sim. Então, a Raíssa queria umas dicas de como se manter atualizado dentro do software, dentro do software quanto em tendências do design, onde buscar essas informações. Olha, Raíssa, quanto ao software, o melhor canal para se manter atualizado com ele é no próprio site da Adobe, a priori, porque é lá que você vai encontrar as informações mais atualizadas. Sempre que tem correções ou lançamentos de recursos novos, a Adobe, ela cria uma dinâmica ali de divulgar, seja muitas vezes ou com videozinhos curtos mostrando os recursos novos, ou com ou com tutoriais escritos no blog dela. Tem o Adobe Blog. Eu vou tentar entrar aqui no link para ver se eu consigo te falar qual é o link correto. Não lembro se é Adobe Blog ou se é blog.adobe.com, mas eu já vou ver. É isso mesmo, blog.adobe.com. Ali é um canal, não é em português o blog, é um canal em inglês, mas tem muito tutorial em português, e no próprio aplicativo Creative Cloud, esse que eu estava mostrando no computador, naquela aba Descobertas, isso é bem legal. Eu vou aproveitar, eu vou compartilhar minha tela de novo aqui rapidinho, Helena, para poder mostrar uma coisa interessante. Então, aqui no próprio aplicativo Creative Cloud, a gente tem essa aba Descobertas, e aqui você tem, por interesse, então a Adobe, ela traz conteúdos para cá de diversas mídias dela, e é super interessante para você se atualizar. É só vir aqui em editar preferências e marcar quais são as suas preferências de conteúdo. Mas você tem também aqui do lado esquerdo por aplicativo. Então, se te interessa mais saber de novidades do Illustrator ou de recursos do Illustrator, vem direto por aqui e você vai ter uma gama aqui bem grande de conteúdo. Tem um evento que a Adobe faz todo dia ela está online, em lives, com gente do mundo todo, falando sobre algum processo criativo, nesse evento chamado Adobe Live. Então, esse evento Adobe Live, ele é um evento que acontece via YouTube, no canal da própria Adobe, é o canal Creative Cloud da Adobe, lá no YouTube, e acontece pelo Behance, na verdade, é que a Adobe transmite do Behance para o YouTube. Então, se você tiver perfil no Behance, segue a Adobe, aí lá pelo Behance você consegue assistir, conversar, comentar. São aulas longas que as pessoas dão, são 2 aulas, às vezes 4, cada uma de 1 hora, um dia após o outro, mostrando um processo criativo, ou mostrando uma dinâmica de algum processo criativo de diversas áreas, de todos os softwares da Adobe. Então, tem muita live acontecendo o tempo inteiro. É difícil entrar lá e não ter alguma coisa ao vivo acontecendo, tá? Mas por aqui dá para você ver algumas coisas, meio que se direcionando pelo próprio aplicativo Creative Cloud. E com relação às tendências no mercado, o melhor lugar de consulta, assim, para você ver muita imagem, ver muita coisa do que as pessoas estão criando agora, é o próprio Behance, que é a comunidade criativa, né? Então, não tem como a gente ficar fora do Behance hoje em dia. Quando a gente entra aqui no Behance, é como se fosse um Pinterest ou um Instagram, mais ou menos. Você vai seguindo pessoas, e quanto mais você vai seguindo de acordo com seus interesses, mais ele vai te mostrando conteúdo da sua área, por exemplo, além do conteúdo das pessoas que você segue. E aí dá para você ir vendo isso como tendências. Olha, eu falei em live, olha só, tem uma live acontecendo agora aqui, com essa pessoa falando sobre Snow Globe Concept Painting with Wade Akuf. Wade Akuf é o nome dele, né? Ele está mostrando como se pintar um globo de neve no Photoshop. Então, sempre tem live acontecendo aqui no Behance. Então, você junta as duas coisas num lugar só. Você vê referências das tendências de agora e vê também lives acontecendo. Está aqui em cima, as 2 lives acontecendo. E o Instagram também, né? O Instagram e até o próprio Pinterest, as pessoas usam muito. Lá nos próprios cursos de graduação da EBAC, os alunos, eles usam, assim, o Pinterest para ficar coletando
bases de referência, né, do que está sendo feito agora, ou de referência para os trabalhos que eles vão fazer também, eles criam bibliotecas e bibliotecas no Pinterest de conteúdo, que é um universo que você mergulha e você se perde ali, né, de tanta coisa que você vai vendo, igual aqui. Eu sou bem pouco usuário, assim, de rede social, porque eu não gosto de me perder nessa busca sem fim, mas é o melhor lugar para a gente consultar hoje em dia. Ok? Aí tinha mais outra perguntinha lá. Eu preciso parar meu compartilhamento, né? Vamos lá. Fala lá, Helena. Bom, vamos lá. Temos mais um aqui. Aqui, ó. Fora o Adobe Capture, qual outro app da Adobe você acredita ser essencial ter no celular? O Victor perguntou. Victor, olha, eu uso com frequência, praticamente todo dia, o Lightroom, porque eu fotografo muito e eu organizo todas as minhas fotos pelo Lightroom, não só no celular, mas as fotos que eu tiro com a minha máquina fotográfica também, eu descarrego pelo Lightroom no computador e fica tudo sincronizado. Eu uso esse Lightroom novo, que é o que as imagens ficam na nuvem, então eu uso o armazenamento em nuvem da Adobe, ao invés de usar o armazenamento em nuvem da Apple ou o armazenamento em nuvem do Google, por exemplo, para isso, para armazenar as fotografias que eu guardo. Então, o Lightroom eu uso muito, e eu estou falando do celular, né? Nem do iPad. O Capture, que é o que eu mostrei para vocês, e o aplicativo Creative Cloud. O aplicativo Creative Cloud é como se fosse esse aplicativo do desktop, para você poder acessar os seus arquivos, gerenciar, compartilhar, aceitar compartilhamento de outras pessoas. É uma maneira de você, pelo celular, acessar o seu conteúdo de nuvem, daquelas, não só das bibliotecas da Creative Cloud, mas também aqueles arquivos da pasta que você coloca no computador. Dá para eu ver todos pelo celular. Muitas vezes nas últimas 2 semanas, mais ou menos, eu estive mexendo no logotipo do meu projeto, o Alex Me Ajuda, e até eu me acostumar com aquilo que a pessoa que desenhou o logotipo para mim me mandou, leva tempo, você tem que olhar várias vezes, né? Não dá para na primeira bater o olho e falar qualquer coisa. E eu não fico o tempo inteiro na frente do computador. Então eu salvei na pasta da Creative Cloud para eu poder, pelo celular, ficar olhando depois todas as versões, enfim, ficar me decidindo. Mas é um aplicativo essencial, eu uso ele com frequência. E se eu for falar de um outro que seria mais por conta a gente não vive só com a nossa verve criativa acontecendo no nosso universo do celular, né? A gente tem a nossa vida mais burocrática também. Então, para todos os documentos que eu armazeno ou que eu preciso armazenar ou guardar, seja documento que eu recebo via e-mail, seja documento que eu pego o recibo e tenho que guardar esse recibo digitalmente, aí eu uso o Acrobat no celular para eu poder converter tudo para PDF e salvar dentro da Document Cloud. Então, eu tenho tudo salvo na nuvem e eu acesso também de qualquer lugar. Então, aplicativos que eu uso diariamente, que para mim são essenciais: Creative Cloud, Lightroom, Capture e Acrobat. O Acrobat ele funciona junto com o Adobe Scan. O Adobe Scan é o que eu uso para escanear os recibos, por exemplo, notas fiscais, enfim. O que eu tenho em papel que eu quero converter para PDF, eu uso o Adobe Scan para escanear. E como assinante da Creative Cloud, você tem direito a usar todos eles. Você não precisa pagar nada extra, nenhum serviço extra, para usar esses aplicativos que eu estou falando. Já para o iPad, a Adobe ela lançou o próprio Photoshop para o iPad no ano passado e veio atualizando esse ano, ele está em constante desenvolvimento. Ela também lançou o Illustrator, agora na Adobe Max, para iPad, e ela também tem o Adobe Fresco, para quem trabalha com pintura digital. Então, são 3 softwares potentes, cada qual para a sua finalidade. O Photoshop é o mesmo que o Photoshop do desktop, só que nessa dinâmica de toque de tela. O Illustrator é o mesmo que o Illustrator do desktop, mas transportado para o iPad. E o Fresco é um software, é um aplicativo novo para pintura digital de fato, que prevê que você vai usá-lo para isso, para fazer ilustrações ou pinturas digitais no tablet. Ok? Tem mais aí, Helena? Existe uma forma de compartilhar esses arquivos para o cliente
com uma marca d'água dentro do Creative Cloud? O que você pode fazer, não tem um modo automático não, quem perguntou, Guilherme Fortunato, não tem uma forma automática de você colocar a marca d'água em cima não, viu, Guilherme? O que você pode fazer é compartilhar via link e desmarcar a opção de download, para ele não fazer o download. Isso não quer dizer que ele não possa tirar foto da tela, por exemplo, mas a gente sabe que tirar foto da tela é uma imagem de baixa qualidade, de 72 ppi, ele não vai conseguir utilizar aquilo para nada impresso, pelo menos. Mas para reutilizar em tela, talvez até consiga, se a sua preocupação é justamente isso, a pessoa extrair aquilo e usar depois sem o seu consentimento ainda, né, como criador. O que você pode fazer é, antes de compartilhar, se for uma arte no Illustrator, uma arte no Photoshop, em qualquer software, na verdade, deixar uma camada por cima da sua arte, que você ligue ela quando você salva para compartilhar com o cliente. Se aquela camada ficar por cima, quando ele abrir, ela vai estar por cima também. Então, ele vai visualizar, ainda assim, compartilhe de forma que ele não faça o download. Então, deixa a opção download desligada, porque se você deixar ele fazer o download, ele vai poder abrir no software e tirar essa camada de lá, que não é interessante, nem é indicado, né, que você faça assim. Desliga a opção do download, mas deixa essa camada a mais por cima no momento de compartilhar com a sua marca d'água, porque aí ela vai ficar por cima da arte. É uma camada que aí na hora que ele voltar e falar, legal, aprovou, ou não, muda tal coisa, até aprovar, quando aprovar, você desliga ou joga fora essa camada da marca d'água e finaliza o projeto sem essa camada. Ou até, por exemplo, já configura a camada para ela não ser impressa. Mesmo que ela fique ali o tempo todo, você sabe que quando você der os comandos de fechamento, essa camada não sai. Dá para fazer isso no Illustrator, dá para fazer isso no InDesign, e no Photoshop tem que ser no olhinho mesmo. Júlia, vamos ver. Essas funções do Adobe Capture que você nos mostrou estão disponíveis na versão gratuita do aplicativo? Então, sim, Júlia, todas elas você consegue usar na versão gratuita. A única questão é que quando você for transferir para o computador, você vai precisar ter a assinatura da Creative Cloud, porque você vai precisar logar na Creative Cloud no seu computador para essa sincronização acontecer. E se você não for assinante da Creative Cloud, você não consegue usar os softwares, né, no computador. Então, mas ainda assim dá para criar conteúdo pelo Adobe Capture. E aí, ao invés de sincronizar pela nuvem, você pode, por exemplo, compartilhar como uma imagem, exportar aquilo que você fez como uma imagem para o rolo de câmera do seu celular, por exemplo. Dá para fazer dessa maneira. Todos esses aplicativos, eles são gratuitos, só que as sincronizações só acontecem para o desktop quando a gente é assinante da Creative Cloud. Tem mais alguma? Não? Muito bem. Bom, Alex, conta pra gente o que a gente tem que fazer para amanhã, para a aula de amanhã. Boa. É o seguinte, como amanhã a gente vai botar a mão na massa e mexer com o Illustrator e com o Photoshop para criação de uma campanha digital, para montar 2, 3 peças de uma mesma campanha para publicação depois, a gente precisa de material para isso, de arte para isso. Cada um de vocês vai fazendo junto comigo, ou depois, né, até poder entregar para a gente no dia seguinte, às 16 horas, vai criar algo em cima de algum projeto que você tenha interesse. Então, obviamente, o seu projeto vai ter uma temática e você vai precisar construir material para essa temática. E que materiais eu quero que você pesquise e crie? Utilizando o aplicativo Capture, tá? Então, a base do exercício de hoje para amanhã vai ser o aplicativo Adobe Capture no celular ou no tablet, em um dos dois. Vocês precisam pesquisar tipografias em livros ou revistas que vocês achem interessante, gostem, que chamem a atenção e que vocês achem que pode combinar com a temática daquilo que vocês vão querer produzir junto comigo, misturando depois ali as dicas que eu vou dar de Illustrator e Photoshop. Então, vocês procurem trabalhar ou capturar pelo menos 3 tipografias diferentes.
eu vou fazer a mesma coisa de hoje para amanhã para eu ter o mesmo material na mesma construção que eu estou pedindo para vocês para fazer isso com vocês. Então, vocês vão escolher 3 tipografias para fotografar, de livro ou revista, vão criar 2 paletas de cores, paletas com 5 amostras cada, para a gente poder ter 2 alternativas de coloração para a arte que a gente vai fazer. Podem até pensar em criar paletas, uma com cores mais vivas, outras com cores mais pastéis, para a gente ter essa possibilidade, ou 2 paletas que, enfim, usem o Capture para fazer isso, né? Crie umas cores vivas e da mesma paleta ele já dê variações de shades, por exemplo, como eu mostrei, para ter as variações com valores mais baixos das cores. Então, vocês vão capturar fonte, capturar paleta de cor, e se vocês desenham e quiser colocar qualquer tipo de ilustração feita à mão de vocês mesmos nessa criação, fotografem desenho, o seu desenho, que seja um ornamento, que seja um tipo de traçado, algo que vocês queiram para transportar para a nossa arte, um aspecto mais natural, mais humano, mais orgânico do que ser tudo quadrado, blocado, muito só um grid estruturado, muito rígido, né? Para quebrar essa rigidez, a gente tem algum elemento mais orgânico, mais natural. Pode ser um desenho que vocês mesmos façam e fotografem com o aplicativo Capture. Quando vocês fotografam um desenho com o aplicativo Capture, eu mostrei para vocês que ele converte para vetor, que foi o que eu fiz aqui. Eu converti para vetor em preto e branco, mas se o desenho de vocês for colorido, tem a opção nele, na hora de fotografar, para fotografar em cor também. Então, pode ser ou em cor ou em preto e branco. Então, fotografem 1, 2 desenhos, enfim, quantos vocês acharem que vale. Se você não ilustra, se você não desenha à mão, mas tem algum material próprio aí, uma revista, um livro, que tem algum desenho, alguma ilustração que você goste, tente fotografar essa ilustração também. Então, o que eu quero basicamente é isso. Com esses materiais, a gente consegue trabalhar amanhã no Photoshop, no Illustrator, construindo com isso. Fotografia, a gente não vai fotografar nada. Eu vou ensinar vocês amanhã a trabalhar utilizando fotografias do Adobe Stock. E quaisquer outros elementos que eu precisar na arte também eu vou usar a partir do Adobe Stock. Sejam ícones, sejam desenhos, sejam fotos. A gente vai construir buscando elementos também no Adobe Stock para poder fazer uma campanha de 3 peças para publicação digital. Uma peça para o Stories do Instagram, por exemplo, uma peça para o Feed e uma peça para capa de página no Facebook, por exemplo, ou no YouTube. E aí a gente vai trabalhar com essa criação múltipla no Illustrator para isso. O Alex, a Raíssa está perguntando aqui se tem algum tema dado. O tema é livre, certo? Não, o tema é livre, porque eu acho que é bacana você trabalhar com aquilo que faz sentido para você, e não com algo que eu diga ou que seja, para você não faz muito sentido e fica meio sem graça depois do trabalho. Então, o tema é livre. Se você não tem nenhum projeto em que você esteja trabalhando que já tenha um tema em mente, pense num tema que seja se autodivulgar, que seja você se mostrar como designer, ou se mostrar como artista, ou se mostrar como publicitária, enfim, que seja para uma autodivulgação, também é super bacana. Você aprender a construir com esses elementos a sua própria imagem também na rede, para divulgar no Instagram, no Behance, enfim, faz parte da vida do designer, também se autodivulgar. Perfeito. E aí a Ruth perguntou, usando quais programas? Somente o Capture? Somente o Capture. Tudo isso você vai fazer só com o Capture, tá? Então, capturar fonte, capturar desenho e capturar paleta de cor. Tá. E a Júlia perguntou, mandamos como um painel semântico? Não precisa. Você, por enquanto, essa primeira etapa, Júlia, você não vai precisar mandar para a gente. Você vai construir isso e vai estar no seu aplicativo Capture. E aí, com base nas instruções que eu vou dar amanhã, você vai saber como usar isso que você criou para construir as suas peças também. É a peça pronta que você vai mandar para a gente depois no terceiro dia, até às 16 horas do terceiro dia da quinta-feira, né? Para eu poder olhar. Nesse envio, se você quiser eu vou explicar isso amanhã,
ter uma área onde você monte esses seus elementos como um painel semântico, só para eu saber de onde saiu o que você construiu, eu acho que é bacana. Mas deixa que aí eu explico amanhã, que aí todo mundo entende o que é esse conceito do painel semântico, e a gente dá como possibilidade, mas não é regra. Você vai criar para você poder ter os elementos para trabalhar amanhã. Legal, perfeito. Bom, o Denis Afonso. Oi, Denis, tudo bem? Olha só. Tudo que foi ótimo, Amar. Pois é, a família dando a força. Também é um super ilustrador, super designer. O Denis, Já esteve com a gente. Desde criança. Aliás, quem quiser assistir o webinar com o Denis, está lá no nosso canal do YouTube, EBAC Online. Se inscreve lá, procura lá, Denis Afonso, o webinar EBAC, foi bem legal. A gente falou sobre criação de logotipos. Né? Muito legal, muito legal. Bom, pessoal, então é isso. Amanhã a gente espera vocês às 19 horas. Comecem esse exercício com o Capture. Esperamos todos ansiosamente já com o exercício. E na aula de amanhã, como a gente falou no começo, vocês vão dar continuidade usando o Photoshop e o Illustrator para terminar essas peças. Tá bom? É isso, Alex? É isso. Eu estava lendo aqui o bate-papo para ver se eu perdi alguma coisa. Não, acho que a gente respondeu tudo. Acho que você foi respondendo, perfeito. Vocês estão muito top, gente. Então é isso, a gente se vê amanhã às 19 horas. Perfeito. Pessoal, quem ficou interessado no curso de design gráfico, último minuto para clicar aí no botão vermelhinho, porque ele vai ser desativado. Amanhã temos outras surpresas, mas não mais os 50%, então já clica aí. Tá bom? E é isso, nos vemos amanhã às 19 horas. Muito obrigada, pessoal. Tchau, gente, beijos. Até amanhã. Boa noite a todos. Até.